Muito bem, pessoal, agora nós vamos estudar os regimes de escrituração. Nós vimos os lançamentos, vimos os fatos, mas tem o regime de escrituração, ou seja, como é que a empresa vai apurar o seu resultado. É obrigatório por lei o regime de competência, mas as empresas utilizam extracontabilmente para melhorar o seu controle o regime de caixa. Regime de caixa é bem simples, pessoal, traz aqui para mim. Nada mais é que você controlar só a entrada e a saída de dinheiro. Então ali nem se utiliza o partidas dobradas, é o partida simples mesmo. Se entrou dinheiro é receita, se saiu dinheiro é despesa. Debita a despesa, acredita a receita, só isso. Não tem controle de bens, direitos, obrigações no regime de caixa. Regime de caixa, o que importa é a entrada e a saída de dinheiro. Entrou dinheiro é receita, saiu dinheiro é despesa. Beleza? Aí é apurado por um meio de apuração do resultado do exercício, receita e despesa. Já o regime de competência, que é obrigatório por lei, ele trabalha com um caráter maior informacional, onde ele apresenta para a gente o fato gerador. São registradas as vendas à vista, as vendas a prazo, as apropriações de despesa, as despesas antecipadas, tudo isso entra na contabilidade. Beleza? Então vem comigo. Vem para cá, regimes de escrituração. O regime de escrituração é um método pelo qual se reconhece o desempenho apurado por uma entidade. No Brasil nós temos dois tipos, tá? A contabilidade para atribuir as despesas e receitas a um determinado exercício adota modelos que são chamados de regimes. Caixa e competência. Caixa é gerencial, competência é obrigatório. Vejam, caixa. O que importa é o fluxo financeiro, entrada e saída de dinheiro. Fluxo, entrada e saída de dinheiro. Gerencial, porque é para tomada de decisão. Na contabilidade não se apura o resultado lá na DRE pelo caixa. No regime de caixa, nós apuramos a DFC, demonstração do fluxo de caixa. É uma demonstração complementar, tá? Então o caixa ele é apresentado na contabilidade pela DFC, demonstração do fluxo de caixa, pela entrada e saída de dinheiro. Competência é o desempenho econômico-financeiro. Ele apresenta para a gente o resultado das receitas e das despesas de acordo com o fato gerador. É obrigatório por lei, tá? Para entender e aplicar o regime, é importante diferenciar receita ganha e recebida e despesa incorrida e paga. Guardem que ganhar uma despesa é que ocorreu o fato gerador. Aí é regime de competência. Vender a prazo, ganhei a receita. Competência, tá? Receber é que entrou o dinheiro. Entrou o dinheiro. Aí o que importa para nós é só a entrada do dinheiro, o regime de caixa. Só para você ter ideia, recebimento de um cliente é receita pelo regime de caixa, mas não é receita pelo regime de competência, porque a receita foi ganha quando vendeu a prazo. Despesa incorrida, ocorreu o fato gerador, regime de competência. Independe do pagamento. Pagou, saiu o dinheiro. Aí é caixa. Beleza? Então a gente vai entender receita ganha e recebida, despesa incorrida e paga. Vem comigo para você melhorar a lembrança do assunto. Caixa. Neste regime, para se apurar o resultado, somente é levado em consideração a efetividade do pagamento ou do recebimento. O que importa no regime de caixa é o fluxo de dinheiro, tá? Fluxo de dinheiro. É o regime de escrituração da receita é contabilizada quando for arrecadada, quando entrou dinheiro. E a despesa é reconhecida quando foi feito o pagamento. Independe de fato gerador. Só para vocês terem ideia. Se o funcionário trabalhar em março e a empresa tiver problema pagar lá em julho, a despesa com salário será em julho. Porque o que importa é o pagamento. Na contabilidade normal, não. A contabilidade normal, se o funcionário trabalhou em março, a despesa ocorreu em março. Mas vai pagar lá na frente, aí surge salários a pagar, beleza? O regime de caixa é bem simples mesmo.
É só você cuidar. Receita recebida, entrou dinheiro é receita, saiu dinheiro é despesa. Só isso, cara. Entrou dinheiro é receita, saiu dinheiro é despesa. Caixa é simples. Ou competência que a gente tem que ter um pouco de atenção. O regime de caixa registra as movimentações sob o aspecto financeiro e tem suas alterações apresentadas na DFC. Então quer dizer que a demonstração do fluxo de caixa é a única demonstração que segue o regime de caixa, porque lá apresenta a variação à entrada e à saída de dinheiro por atividades. Regime de competência. Só um instante. Normalmente o regime de caixa é utilizado por entidades sem fins lucrativos, aquelas que não têm obrigatoriedade de pagar imposto, porque o regime de competência ele é determinado pela legislação tributária, tá? Regime de caixa, organizações não governamentais, clubes, sociedades. Se você pegar hoje lá no seu apartamento, o condomínio, você vai ver que é regime de caixa. O cara diz quanto entrou e quanto saiu. Só isso. Quanto entrou de dinheiro e quanto saiu e mostra o saldo que tem lá na conta corrente ou no banco. Tranquilo? Então é para quem não visa lucro. Competência, que é o que a gente trabalha, é o regime onde as receitas e as despesas são consideradas de acordo com o seu fato gerador. O momento em que ocorrer a despesa, eu registro. Só para você entender. Uma empresa tem uma venda em outubro, mas vai receber em março. Em outubro vai ser o fato gerador da receita pela competência. E em março vai ser o recebimento pelo caixa. Registra-se no momento da venda, quando confrontar com a despesa. Beleza? Com a entrega da mercadoria. No regime de competência, nós temos que fazer o confronto da receita com a despesa. Fato gerador é o momento, o período da realização da transação, que de alguma forma afeta a situação líquida da empresa, tá? Não importando para a contabilidade quando ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro. O que importa para a contabilidade é o fato gerador. Fato gerador. As receitas do exercício são aquelas ganhas e as despesas incorridas. Ganhar uma receita não é receber, tá? É ter ocorrido ali o fato gerador. Ganhar é que ocorreu naquele momento. O regime de competência é que traz o direito das apropriações. A despesa com depreciação só existe no regime de competência. As contas de despesa e receita antecipada, despesa antecipada lá no ativo, receita antecipada no passivo, só existem por causa do regime de competência. Porque se uma empresa pagar algo antecipadamente no caixa, é despesa quando pagou. Se uma empresa receber antecipadamente receita, é receita quando recebeu. Mas a competência não aceita isso. O regime de competência, galera, ele diz, olha, você tem que reconhecer a receita e a despesa quando ocorreu o fato gerador dela. Se uma empresa levar uma multa em outubro para pagar em julho do outro ano, a multa vai ser uma despesa em outubro. Se uma empresa ganhar um direito a receber alguma coisa, a receita vai ser quando ganhou o direito a receber, independente do recebimento ou pagamento. É daí que surgem os créditos, os direitos e as obrigações. Pega um balancete aí do teu condomínio, se você morar em condomínio. Você vai ver que ali não tem valores a receber e a pagar. Ali só tem o que foi recebido e o que foi pago. Por isso que o regime de caixa é frágil na informação. No regime de competência, o que importa para nós? Receita ganha, despesa incorrida. Beleza? A competência envolve o reconhecimento simultâneo e combinado das receitas e das despesas. Sempre que houver uma venda de mercadoria, nós vamos registrar a venda e ajustar o estoque. Registrar a venda e ajustar o estoque. Nas receitas, confrontando com as suas despesas. O regime de competência registra as movimentações sobre o aspecto econômico e tem suas alterações apresentadas na DRE. Ele é determinado por lei, tá? Se você pegar a Lei 6.404, no seu artigo 177 está explícito isso,
que a escrituração será feita em regime permanente, em livros permanentes, segundo as normas contábeis, de acordo com o regime de competência. Então o caixa é gerencial, tá? O regime de competência é obrigatório no Brasil. Caixa é gerencial. Vamos ver como caiu na prova? Vejam aqui. Durante o mês de abril de 2013, uma empresa que comercializa móveis sob encomenda realizou as seguintes transações. Ela comercializa móveis. Aí o cara deu um monte de transação e pergunta: o resultado no mês de abril de 2013, segundo o regime de competência. Para resolver esse tipo de questão, você vai ter que fazer a apuração do resultado do exercício. Eu vou ajudá-los aqui, tá? E vamos fazer a apuração do resultado do exercício pela competência e pelo caixa, para você aprender. Caixa, despesa e receita. Despesa e receita. Não esqueçam que pelo regime de competência o que importa é ganhar ou incorrer, e pelo regime de caixa receber ou pagar. Primeiro, pagamento antecipado de seguro contra incêndio no valor de 12 mil, com cobertura de 1 ano a contar do mês de julho. Epa! Vem comigo. Note que a empresa pagou o aluguel antecipado, o seguro antecipadamente. No regime de caixa, se pagou, é despesa. Bota aqui. Regime de caixa é despesa. 12 mil. No regime de competência, não é despesa, porque vai aparecer como despesa antecipada no ativo. Então, o 1 é só caixa. 2. Pagamento de diversas despesas incorridas no mês. Palavra-chave, pagamento, é caixa. Despesas incorridas, despesa corrente. Isso aqui se chama na contabilidade de despesa incorrida e paga. Então é despesa pelo regime de caixa porque foi paga. E é despesa pelo regime de competência porque incorreu, aconteceu. Guardem. Recebimento antecipado de 400 mil referente a vendas que serão entregues lá na frente. Se recebeu, é caixa. Mas a venda não aconteceu, não entra no competência. Então é receita somente no regime de caixa. Não ocorreu o fato gerador na competência. Como ele quer competência, essa não entra. Recebimento de 200 mil referentes às vendas a prazo realizadas em mês anterior. Se recebeu, é caixa. Mas a venda foi no mês passado. Então não é receita nesse mês. Só caixa. Mas que coisa complicada. É fácil. O que importa para o caixa é entrada e saída. Falou de recebimento e pagamento, é caixa. Aí você vem para o competência. Recebimento de 80 mil referentes à venda. É caixa. 80 mil de caixa. Calma. 80 mil de caixa. Referentes às vendas. No valor total de 350 mil de imóveis e estoques entregues no mesmo mês. Lá. Venda à vista 80, o restante vai ser a prazo. Mas o que importa para nós é que a empresa teve uma receita de 350. Pela competência, 350 mil de receitas. 350 de receitas menos 23 dá 327 mil. Foi o lucro líquido do exercício pelo regime de competência. Aqui está dizendo, resultado pelo regime de competência foi 257, errado. Depois vocês somam aqui, vocês vão ter o resultado pelo regime de caixa. Pelo regime de competência, galera, traz para mim. Fiquem espertos, fiquem espertos. Pelo regime de competência, o que importa é o fato gerador. E outra coisa que vocês vão tirar de letra. Pelo regime de caixa, o que importa é recebimento e pagamento. Presta atenção. Teoria claudiana. 2. Uma entidade adiantou os salários de seus funcionários. Adiantou o salário dos funcionários. Vamos dar valores para vocês entenderem? Vocês gostam quando a pessoa dá valor? Vamos dizer que o salário total é como se fosse o salário aqui do dono do Adelante, do seu Ailton, do doutor Ailton,
500 mil por mês, beleza? 500 mil por mês. Não, Ailton, diminui o salário do Ailton. 500 mil por mês. E houve um adiantamento de 100 mil, beleza? Houve um adiantamento de 100 mil. Olha aqui, uma entidade adiantou os salários de seus funcionários. Vem comigo aqui para o adiantamento. Debita adiantamento de salários, credita banco. Pela saída do dinheiro, nesse momento a origem foi o banco. 100 mil. Vocês são espertos, já sabem que nós tivemos aqui uma variação permutativa de 100 mil, beleza? O contador dessa entidade lançou os pagamentos na conta salários a pagar. Tá errado, já tá errado, porque o pagamento tinha que ser na conta adiantamento de salários. Vamos só fazer a provisão? Então a 2 já tá errada. No final do mês, no fim do mês, o contador vai fazer pela competência o que a gente chama de apropriação. Apropriação. Olha a apropriação aqui. Debita despesa com salários pelo total, 500 mil reais. Aí você ajusta o adiantamento. Agora eu estou apropriando. O adiantamento de salários vai diminuir lá no ativo. E vou creditar lá no passivo os salários a pagar. Olha como é simples, galera. Identificar, classificar e compreender. Esse fato aqui, eu vou ter uma despesa de 500 que vai diminuir o meu ativo em 100 e aumentar o passivo em 400. Mas eles, na prova, só caberia esse momento aqui. Mas agora o CESP vai cobrar a apropriação. No adiantamento é um fato permutativo, na apropriação é um fato misto diminutivo. Beleza? Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos e pagou integralmente o prêmio. Beleza? O lançamento seria debita despesa antecipada, credita banco, porque ele pagou o prêmio. Vamos dizer que pagou por mês aí 3 anos, 36 mil. Estamos falando de um fato permutativo. A empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro das despesas, certo? Vai apropriando mês a mês. Mensalmente, ó galera, o que a empresa vai fazer mensalmente? O que no regime de competência é chamado de apropriação. Lá no futuro, viu? Apropriação. Da seguinte forma, debita despesa de seguro e credita a despesa antecipada. O nome dessa despesa antecipada é seguro a vencer. Eu paguei antecipadamente, eu tenho um direito, um seguro a vencer aí, por 3 anos. 3 anos é 36 meses, 1.000 por mês. Vou creditar aqui a despesa antecipada. Vai diminuindo o meu direito, seguros, R$1.000 por mês. Esse fato aqui é modificativo diminutivo. Então, a empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesas, as quais serão apropriadas de acordo com o passar do tempo, segundo o regime de competência. 3 está certo. 4. As tabelas a seguir apresentam a movimentação patrimonial relativas aos meses de dezembro e janeiro. Ele pergunta aqui, desconsiderando os tributos e encargos, as transações das tabelas indicarão no mês de dezembro. Vejam, ele não falou qual é o regime. Quando não fala regime, nós trabalhamos por caixa, por competência, tá? Se não falar regime, é competência. Eu vou fazer a apuração do resultado, novamente, pelo caixa e pela competência para vocês entenderem, tá? Caixa, debita e credita, despesa e receita e competência. Despesa e receita.
Vamos analisar os fatos. Mudar a cor aqui para ficar melhor. Pagamento, então é despesa. Pagamento, despesa relativa a 2017 foi paga em 2018. Então essa aqui só entra no regime de competência, porque ele quer saber em 2017, ó. Seria uma despesa incorrida e não paga. Somente competência, 43 mil. Despesa de janeiro paga em dezembro. É uma despesa que foi considerada não incorrida e paga. Se pagou, só entra no caixa. Despesa de 84 mil. Pagamento de despesa de dezembro em dezembro. É uma despesa incorrida e paga. Entra no caixa e no competência. Beleza? Ó? Para o competência, o que importa é quando ela ocorrer. Competência. E para o caixa, o que importa é ela a ser paga. Caixa. Beleza? Receita. Receita, venda de 2017. Competência 2017. Recebida em janeiro. Então, ela será somente receita no regime de competência. Beleza? Só competência. Receita de 2018 recebida em 2017. Então, uma receita que vai acontecer em 2018 e já foi recebida em 2017. Só é receita no regime de caixa. Competência vai ser uma receita antecipada. Então, aqui é só caixa. E uma venda de 2017 recebida em 2017. Seria uma receita ganha e recebida. Vai entrar em caixa, porque foi recebida, e competência, porque foi ganha. Aqui dá 90 mil, aqui dá 6, 7, 10, 116. 116 menos 90 pelo regime de competência, um lucro de 26 mil. Vamos ver se tem resposta. No mês de dezembro, apurou um prejuízo? Não, foi um lucro. Um prejuízo superior a 10 mil, inferior a 20? Não. Um lucro superior a 10, inferior a 20? Não. A letra C, um lucro superior a 26, a 20 e inferior a 30, porque o lucro foi 26 mil. Beleza, galera? Vejam, aqui é competência. O recebimento é caixa. E aí você só vai ver o ano de 2017. Então a 4 é a letra C. 5. Determinada entidade apresentou os seguintes eventos. Aí ele pede, independente do resultado, vamos fazer novamente a apuração pelo caixa e a apuração pela competência. Despesa e receita, despesa e receita. Vamos ver os fatos. Primeiro, pagamento de 4.200. Se pagou 4.200, é despesa pelo regime de caixa. Referentes a aluguel do mês de abril e de maio. Nós estamos falando do mês de abril. Então, o aluguel do mês de abril vai ser despesa pela competência, tá? Mês de maio seria uma despesa antecipada. Então, nós vamos ter uma despesa aqui só de 2.100. O restante não entraria no resultado pelo competência. Esse mês de maio vai ser uma despesa antecipada. 2. Consumo e pagamento de despesa em abril com limpeza e conservação, 1.800. Consumo e pagamento é uma despesa incorrida e paga. Vai entrar nos dois, tá? Caixa e competência. No caixa porque foi paga e no competência porque aconteceu. 3. Recebimento em abril, em dinheiro por serviços prestados em março. Então é uma receita recebida e não ganha. Ela foi ganha em março. Se recebeu, só entra no regime de caixa. Beleza? Prestação de serviços no mês de abril para recebimento em maio. Opa, então a receita foi ganha em abril e vai ser recebida em maio.
só entra no regime de competência. 5.700. 5.700 de receita, 009, 3.900, pelo regime de competência de 1.800 de lucro líquido do exercício. Pelo regime de caixa, 3.600 de receita, 000, 6.000, 1.400 de prejuízo líquido do exercício. Então, pelo caixa teria um prejuízo, porque pagou mais que recebeu. Pela competência teve um lucro. Vamos lá. Independente do regime considerado, os resultados serão iguais. Errado. Essa questão foi anulada porque a banca tinha dado certo, mas está errada. A questão anulou, tá? Por isso que está o X ali. Ela é errada. 6. Na apuração do resultado do mês de abril de 2012, não se consideram no regime de caixa quanto competência os eventos 3 e 4. Vamos ver. O evento 3, recebimento de 3.600, entrou no caixa e o evento 4 entrou no competência. Então está errado porque se consideram sim, tá? 6, errado. 7. O registro contábil de um débito na conta caixa, débito em caixa, e crédito em receita de aluguéis a vencer, credita a receita antecipada. Corresponde à receita cujo fato gerador ainda não ocorreu. Certíssimo, é uma receita antecipada. Dessa forma, o reconhecimento da referida receita no resultado em momento futuro estará em conformidade com a competência. Certo. Quando a gente recebe antecipadamente pela competência, vai dar origem a um passivo, galera. Isso aqui ocorre um aumento do ativo e um aumento do passivo. Com o passar do tempo, nós vamos apropriando mês a mês da seguinte forma. Ó. Debita a receita antecipada e credita a receita. Esse fato aqui vai diminuir o passivo e aumentar o PL. Aqui é modificativo. Então a 7 está correta. A receita vai sendo apropriada no futuro. 8. Determinada empresa levantou as seguintes informações. Com base nessas informações, de acordo com o regime de competência, vamos apurar só competência agora. Despesa e receita. Vocês vão anotando aí comigo e depois apurem o caixa para treinar. Receita ganha e não recebida. Entra no competência. É uma receita pela competência. Porque ganhou, tá? 180 mil. Receita recebida antecipadamente e não ganha. É só caixa, não entra para nós. Despesa incorrida e paga. A despesa aconteceu, é competência, e pagou, então é caixa e competência. Para nós vamos ter então uma despesa de 100 mil pela competência. Receita ganha e recebida. Receita realizada e recebida. É caixa e competência. Por ter ganho, vai vir para cá. 90 mil. Despesa incorrida e não paga. A despesa aconteceu, mas não foi paga. É só competência. Temos uma despesa de 80 mil. E, por fim, despesa paga antecipadamente. Então, ela não aconteceu ainda. É só caixa. Ficou mais fácil aqui. 270 mil de receitas, 180 mil de despesas. Nós vamos ter 90 mil de lucro. Obteve um lucro de 90 mil. 8, letra C. Beleza? 9. A empresa Maquinário vendeu para a empresa Tapetes uma máquina para a confecção de tapetes. Aqui está a evolução do fato. Ele quer saber a data do reconhecimento da receita. E lembrem-se, se a banca não fala nada, é regime de competência. No dia 10, Tapetes contata Maquinário por e-mail. Isso aqui é um ato.
No dia 15 assinou o contrato, é um ato. Pela competência, no dia 15 pagou a primeira parcela, é uma despesa antecipada. Ou melhor, um adiantamento a fornecedor, gera um ativo para ela. Fato permutativo. No dia 15, entrega a máquina. Aqui houve o fato gerador. Fato gerador da receita e da despesa, tá? Fato gerador da receita. No dia 2, paga a segunda despesa, é um fato contábil. Paga a segunda parcela. Então, a receita vai ser registrada quando houve a entrega da máquina. Eu confronto a receita com o custo da mercadoria. 15 de 3 está aqui, letra D. 10. O valor das vendas de ingressos para Jogos Olímpicos em 2016, ocorridas em abril de 2015, deve ser reconhecido no balanço do exercício de 2015 como um passivo. Certíssimo. Em 2015 nós vamos debitar caixa pela entrada do dinheiro, vamos dizer que vendeu 100 milhões, e creditar receita antecipada, 100 milhões. Em 2016, isso aqui é um fato permutativo, tá? Fato permutativo. Aumenta o ativo e aumenta o passivo. Em 2016, à medida em que nós formos apresentando os jogos, ocorrendo os jogos, mês a mês eu vou apropriando a receita. Debita a receita antecipada e credita receita com jogos. Receita com vendas. Ou só vendas. No total vai dar 100 milhões. Agora ocorreu um fato que diminuiu o passivo e aumentou o PL. Então está certa a questão 10. No momento da venda gera uma obrigação. Galera, receita antecipada e despesa antecipada só existe no regime de competência, tá? 11. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, pagamento. Quando nós fizemos o pagamento, nós vamos ter debita a despesa antecipada chamada seguro a vencer. E credita a forma de pagamento, banco. Vamos dizer que pagou 12 mil, 1.000 por mês. A partir do momento em que a empresa está segurada, o contador vai fazer a apropriação mensal. Debita só despesa com seguros ou seguros e credita a despesa antecipada, seguro a vencer. 1.000. Nesse momento, nós temos a diminuição do ativo e a diminuição do PL com a despesa. Agora é um fato modificativo diminutivo. O pagamento é um fato permutativo. Vai sair dinheiro, mas vai entrar o direito. Vamos ver. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou caixa. Errado. O crédito será feito na despesa antecipada. Prestem atenção nesses fatos, tá? 12. De acordo com o regime de competência, a confrontação das receitas com as despesas deve ser realizada considerando as entradas e saídas no caixa. Errado. Considerando o fato gerador. Confronto de receitas e despesas só existe na competência. No regime de caixa, só importa a entrada e saída de dinheiro. 13. Em conformidade com o regime de competência, os gastos incorridos para a colocação de um ativo imobilizado, recém-adquirido por uma entidade, em local e em condições que permitam o seu funcionamento, de acordo com o planejado, devem ser reconhecidos como despesa. Errado, é reconhecido como custo do imobilizado.
Tudo que for gasto com o ativo até sua colocação em uso é um custo. Guardem isso. E última, uma empresa comercial adquiriu a prazo mercadorias. O preço à vista dessa mercadoria à época da transação era de 200 mil. Por se tratar de uma compra a prazo, a empresa adquirente acabou se comprometendo a pagar 210 mil. Ao lançamento, debita mercadoria, 200 mil. Credita fornecedor, 210. E debita a conta redutora, despesa financeira a transcorrer, 10 mil. Fato permutativo, aumenta em 200, aumenta o fornecedor em 210 e vem reduzindo. Nessa situação, conforme o regime de competência, o procedimento contábil a ser adotado pela adquirente para o registro contábil da diferença entre o preço à vista e o preço a prazo, estamos falando da despesa financeira. É reconhecer tal valor como despesa financeira durante o período do financiamento. Certíssimo. No momento da compra, esse juro embutido vai ser tratado como conta redutora, que vai sendo apropriado mês a mês. A apropriação dessa despesa é assim, ó. Vamos dizer que foi em 2 meses, tá? 5 mil por mês. Debita despesa financeira e credita a despesa financeira a transcorrer. 5 mil. Vai fazer 2 lançamentos de apropriação. Então a 14 está certíssima. Beleza? Bateu com o gabarito? Bateu. Quando bate, a gente diz graças a Deus. Até a próxima aula.